Vamos lá, meus irmãos. Começando aqui nossa gravação, nossa primeira aula de homilética, a arte de pregar. Já oramos. Mais uma vez, graça e paz, pastor Johnny. Graça e paz, irmão Gil. Graça e paz, graça e paz. Vai praxe, Graça e paz. nossas aulas são gravadas, para que a gente possa estar utilizando depois e ser utilizada também nos futuros módulos. Quem sabe, para futuros alunos. Queridos, é uma alegria. Essa matéria aqui ela é muito apaixonante. Eu diria que, assim como hermenêutica é uma matéria que nos apaixona em gênero, número e grau, a homilética ela também tem, eu diria, um toque especial. Para nós, ela tem um toque especial por dois motivos. Porque a Bíblia, além de tudo, além de ser um livro de estudo, é um livro de pregação, de mensagens, de sermão. Então, podem ver que muitos pregadores, que eles faziam no passado, e principalmente nas histórias bíblicas, eles eram pregadores ao ar livre, colocavam ali os seus sermões de uma forma clara aos seus ouvintes. E nós, por amarmos a igreja, amarmos o Senhor, a obra de Deus, sabemos que o culto é uma das principais coisas para a nossa vida, para nos alimentar, para cuidar da nossa alma, para cuidar do nosso crescimento, para nos dar resposta de Deus. E também é uma das principais coisas com relação ao quê? A pregação do Evangelho. E essa matéria para o seminarista, ela é muito, eu diria, saborosa, porque mais cedo ou mais tarde, ou já tivemos experiências em pregações, ou vamos ter. E quanto mais dominarmos o assunto, eu diria, nós nos sentiremos instrumentos nas mãos de Deus de uma forma muito mais significativa. Então, eu não tenho dúvida que vocês vão amar essa matéria. São poucos os alunos que não gostam. Experiência é uma experiência entre nós e Deus, Deus e nós e a igreja, nós e o mundo, no sentido de pregarmos a palavra. Então, essa matéria ela é regada, eu diria, de um princípio até lúdico. Por quê? Ela é um princípio espirituoso, mas ele é um princípio lúdico. Por quê? Por que espirituoso e por que lúdico? Espirituoso porque você vai ouvir a voz de Deus. Você vai ser conduzido a estudar algo que Deus está falando com você. Você vai mergulhar na palavra, vai fazer uma lição de casa. Você vai se preparar para o momento da pregação, seja na igreja, seja no lar, seja na vida. E você vai apresentar o fruto daquele trabalho. Então, olha só, é uma experiência, eu diria, muito grande. E, como se não bastasse, depois de tudo isso, o fruto vai ser gerado segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus. E quantas serão as almas que iremos alcançar por meio de uma mensagem? A gente não sabe. A gente não tem noção do que Deus irá fazer na nossa vida por meio de uma mensagem. Então, meus irmãos, prepare o coração, porque vai ser um momento muito legal. E hoje a nossa primeira aula, e como é praxe, eu gosto de ler um texto. Depois da leitura desse texto, eu vou apresentar o programa para vocês. Vou apresentar os trabalhos extras e a gente vai começar a trabalhar em muitos slides. Esses slides eu peguei eles com o professor Sérgio Mascarenhas. O professor Sérgio Mascarenhas é um professor muito abençoado lá do STBnet. E então eu vou estar trabalhando em cima dos slides. E o livro-texto que estaremos utilizando será um desses dois.
ou o livro do Kay, O Preparo e a Pregação do Sermão, Jerry Stanley Kay, ou esse clássico que eu indico mais ele. O único problema está sendo o preço, que a gente está vendo aqui, está sendo vendido, inclusive eu vou até pesquisar mais, porque estou achando que tem alguma coisa errada. Eu lembro que eu paguei entre 30 e 40 reais, não passava disso, né? Que é o livro de John A. Broadus, sobre a preparação e a entrega de sermões. Eu, particularmente, amei esse livro. Vou mostrar uma vasta biblioteca aqui que eu tenho para vocês também, já já. Mas esses serão os nossos livros textos, tá bom? Então agora eu quero ler 3 versículos com vocês. Esses versículos eu aprendi com o Dr. Shedd, Russell Shedd, numa semana teológica em que ele estava ensinando seminaristas lá no Seminário Betel, da missionária Durvalina. Ele estava falando sobre pregação expositiva, e eu tive a honra de participar de quase todos os dias das aulas do Dr. Shedd. Eu tenho ainda essas aulas em fitas gravadas, está guardado aqui em casa. Uma hora eu preciso até de digitalizar, porque isso é um acervo que vale a pena a gente ser digitalizado para que a gente possa passar para os alunos. E eu aprendi com o Dr. Shedd, enquanto ele falava sobre a importância da pregação, ele leu alguns versículos de João, e eu queria ler com vocês esses 2 versículos de João e um versículo de Efésios. Abram comigo, João, capítulo de número 13, versículo 10. Pastor Johnny, João 13, 10. Gil, João 15, 3. E eu ficarei com Efésios 5, 26. Enquanto o Dr. Shedd falava para nós da importância da mensagem expositiva, ele foi enfático de dizer que a palavra de Deus, ela é o chuveiro, ela é a cachoeira de Deus que banha-nos. E por meio desse banho periódico e constante, além de gerar em nós limpeza imediata, vai gerando também uma limpeza gradativa. E o Dr. Shedd usava muito a expressão chuveiro de Deus, o chuveiro de Deus, que a palavra de Deus é o chuveiro de Deus. Essa frase não saiu do meu coração. E quando a gente pensa que um momento como esse, de uma aula, um culto de oração, uma vigília, um culto da família, culto de comunhão ou de edificação, que nós nos reunimos como igreja e juntos ali, a gente ouve a pregação do pastor, os irmãos leem porções das escrituras sagradas, os irmãos do louvor cantam salmos. Em tudo isso, o nosso coração está sendo banhado pela palavra de Deus. Quando o irmão vai orar e ora em cima de um texto da palavra de Deus, pedindo o cumprimento daquela promessa e cita em oração, quando batalhamos espiritualmente, repreendendo as trevas segundo a palavra de Deus, ou seja, percebam que todo o nosso culto, ele está sendo feito por causa da palavra. E em cada momento que cultuamos a Deus, é a palavra de Deus sendo dirigida a nós, ou seja, é um chuveiro de Deus nos banhando. Entramos muitas vezes sujos na igreja, entramos muitas vezes com problemas e de repente vem aquela chuva de bênçãos sobre todos. Não é assim? Nossa alma é lavada, nosso espírito é reanimado, nosso coração é desafiado e saímos fortalecidos. Então o Dr. Shedd falava sobre isso e eu não me esqueci. Isso foi uma das grandes coisas que ele disse. É claro, imagina, irmãos, 5 dias sendo ministrados pelo Dr. Shedd. Foi maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Então leia para nós, João 13:10. João 13, 10. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Olha só, o texto ele é enfático, mostrando que há uma limpeza, que há um banho, que há algo diferente da parte de Deus.
E Jesus faz questão de dizer algo. Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Se banhou do quê? Como? Percebam, nós fomos atraídos um dia por Deus por meio da palavra. A minha palavra não volta para mim vazia. Antes cumprirá tudo o que lhe apraz, disse o profeta. É o poder da palavra. A palavra, ela é a arma de Deus, mas ela é também o quê? O chuveiro de Deus que nos limpa. Leia para nós, Gil, João 15, João 3. 15, 3. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Aleluia. Percebam e tentem se colocar no lugar dos apóstolos. O que Jesus estava dizendo ali para eles? Que eles já estavam limpos pelo poder da pregação de Jesus. Em outras palavras, quando nós somos colocados na mesma situação que os apóstolos, onde somos ministrados, Deus está nos limpando periodicamente. Olha que interessante. Vocês já viram aquelas pessoas bem sujas mesmo, encardidas? Vamos lá. Vamos se lembrar de quando éramos crianças, que saíamos e brincávamos e ficávamos encardidos. Tinha algumas manchas que não saía, né? Num primeiro momento, não era assim? A mãe vai lá tomar banho de novo, menino. E aí a gente ia lá, esfregava mais, porque para tirar aquela crosta. Pode ver que o pecado ele nos suja, ele nos mancha. Mas devagarzinho, dia a dia, momento a momento, chega uma hora que a crosta mais encrostada, se a gente pudesse assim dizer, ela sai da gente. Por quê? Porque chega uma hora que o poder da água é maior do que o poder da sujeira. O poder do sabão, da higiene, é maior do que aquela mancha. Na nossa alma acontece a mesma coisa, no nosso espírito a mesma coisa. Tem vezes que alguma coisa ainda está dentro de nós e a gente precisa ser liberto. Mas pode ver, é a palavra sendo ministrada aos nossos corações, Deus vai nos limpando. Deus vai nos limpando. Pode ver que quando éramos novos convertidos, algumas promessas nós tínhamos dificuldade de acreditar. Hoje em dia não. Não é assim? No começo, se o pastor falasse assim, expulsa o diabo, ele vai embora, nós duvidávamos, mas será que vai embora? Hoje, nós notamos uma obra diabólica, o que que a gente faz? Tipo, pronto, sai Satanás, não é assim? Com convicção. Por quê? Porque essa pureza, essa purificação entrou dentro de nós. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Limpos no espírito, limpos na alma, limpos no corpo. A igreja, ela se torna limpa pela palavra. Cada dia, cada culto, cada mensagem. Podem ver, uma pessoa quando ela se desvia ou ela apostata, a primeira coisa que ela faz é o quê? É parar de se limpar com a é parar de orar a Deus, é parar de frequentar a igreja. Por quê? Porque incomoda. A sujeira e a escuridão não gosta. Mas os filhos da luz têm prazer nas obras da luz. Então, Dr. Shedd, ao falar sobre isso, do poder da mensagem expositiva, mostrava isso. E Jesus, quando ele fala aqui em João 13 e fala em João 15, ele está falando as mesmas coisas, mostrando, olha, a minha palavra limpa vocês. A minha palavra purifica vocês. Vocês já estão limpos, mas nem todos. Por que nem todos? Porque tinham lá que era diabo. A função do pregador é anunciar o que? A palavra, porque é a palavra que vai limpar. Amém, meus irmãos? E agora o último texto, vamos ler? Efésios 5, 26. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Podem ver que nessa analogia, a palavra e a água e a palavra. Quem purifica é a palavra, assim como a água purifica-nos e banha-nos, assim é a palavra.
Por isso que Jesus, ao falar aos apóstolos e a Pedro, e o Dr. Shed, ao ensinar isso para nós, eu queria deixar aqui essa abertura nesse primeiro dia. Eu não tenho dúvida que a nossa função é sermos purificados pela palavra. No momento que pregamos a palavra, nós estamos purificando a igreja não porque somos especiais, mas porque a palavra de Deus é o chuveiro de Deus. Eu diria, é a cachoeira de Deus, é o rio de águas vivas de Deus que vai purificar a igreja do Deus vivo. E podem ver que naquela hora que pregamos, até nós estamos sendo banhados. Amém? Deixo essa breve introdução para vocês, prestigiando o nosso mestre amado, saudoso, doutor pastor Russell Shedd. Amém, meus irmãos? Joia? Eu já tinha dito isso em algumas aulas do passado, mas eu falei, não, preciso recordar e deixar com os meus irmãos essa breve explanação, porque eu acredito nisso. Eu acredito que quanto mais bíblico formos, quanto mais escriturístico formos, quanto mais fiéis à palavra, mais Deus vai purificar a nossa vida. Pode ver, toda heresia e toda seita nasce do quê? Da distorção à palavra. Mas todo aquele que é fiel à palavra, ele se aproxima de Deus, ele se purifica. E aqui quero até pegar o exemplo de Lutero. A pessoa pode até estar no lugar errado, mas é a palavra que vai trazer ele para o lugar certo. Não é verdade? A gente pode até estar no lugar errado, mas é a palavra que nos traz para o lugar certo, porque é ela que nos purifica. Tá bom, meus irmãos? Amém. Joia? Então, agora eu quero apresentar para vocês o nosso programa, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu mostrar. Está programa de aula aqui. Nosso programa de aula. Como vocês sabem, a nossa grade do curso médio é a mesma grade do bacharel, né? Na realidade, nós anivelamos para cima. Então, olha só. Nessa matéria, a gente vai ter homilética 1 e 2. Objetivos. Pode ler para nós, pastor Johnny ou Gil? Posso ler assim. Levar o aluno a ter um conhecimento genuíno das estruturas existentes. Ensinar a reconhecer e a fazer qualquer dessas estruturas. Desculpa, eu acabei lendo com continuidade. Então, de novo. Ensinar e reconhecer e a fazer qualquer dessas estruturas. Ensinar a adaptar-se a qualquer solicitação especial, tendo conhecimento sobre a teologia da homilética. Nós estaremos trabalhando aqui bastante, meus irmãos. Principalmente, eu vou ser enfático na teologia da homilética mais do que na estrutura da homilética. Vocês vão compreender perfeitamente a distinção. Quando o nosso programa está dizendo aqui sobre ter um conhecimento genuíno das estruturas existentes, o que esse programa está querendo dizer com isso? A gente vai procurar se aprofundar nos principais tipos de sermões que existem, que são o temático, o que é por tópico e o sermão expositivo. No entanto, eu não vou ficar preso apenas nele. Por quê? Porque nosso querido Dr. Martin Lloyd Jones, nesse livro Pregação em Pregadores, dá uma lição espetacular. Esse livro todo seminarista precisa ler. Um sermão não é difícil de você montar.
Nós estaremos vendo aqui, fazendo algumas coisas, e vocês estarão vendo que é fácil de se montar a estrutura de um sermão. Não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças. É uma introdução a uma tese, temos as divisões do sermão, com seus argumentos, e uma conclusão. Ou seja, essa estrutura não é um bicho de 7 cabeças. O mais difícil na homilética é o quê? É a teologia da homilética, é a importância do assunto. Ou seja, eu posso dominar essa estrutura técnica e posso ser fraco na minha teologia. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, nessa obra, e nós estaremos apenas citando ela aqui, porque, irmãos, essa obra... Pastor Johnny, você já leu esse livro? Já, mas eu li muito tempo lá atrás. Eu tenho que, inclusive, o Gil falou dele agora, já até separei aqui, porque vou começar a ler junto com o livro. Livro-texto. Exatamente. Então, o Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele vai mostrar o seguinte, que a estrutura é importante, mas existem outras coisas mais importantes. E, de fato, irmãos, eu admito. Eu concordo com Martyn Lloyd-Jones em gênero, número e grau. Então, a teologia da homilética, eu diria que 70% dessa matéria eu vou me fixar na teologia da homilética. O que seria a teologia da homilética, irmãos? A teologia da homilética nada mais é, nada menos é do que toda a nossa base bíblica na nossa pregação. Você já viu aquela pessoa que seja um pregador de rua, ou mesmo um pregador leigo de uma igreja, mas que prega com uma unção, com uma convicção, cita a Bíblia corretamente, e você fala assim, eu vejo Deus agir aqui. E muitas vezes quando você olha criticamente, você fala assim, ele não teve uma boa introdução, qual o ponto que ele está? Ele não está falando se está no primeiro, segundo ponto, primeiro argumento, segundo argumento. Eu não estou vendo aqui uma pergunta interrogativa, uma pergunta para ele fazer uma transição. Eu não estou vendo uma palavra-chave, mas nós saímos da igreja ou do culto dizendo, Deus falou comigo. Deus estava ali. Eu noto que Deus realmente abençoou. Se nós formos conversar com esse pregador, muitas vezes ele não tem uma formação acadêmica, ele não tem uma eu diria, uma desenvoltura com relação às suas estruturas, mas ele tem o quê? Ele tem vida com Deus, vida de piedade, ele acredita nas Escrituras, e quando ele passa, ele tenta passar com a maior clareza possível aquilo que ele entendeu. Então, em tese, com toda a simplicidade dele, ele acaba sendo o quê? Ele acaba sendo profundo na maneira em que ele expõe a Bíblia. Lembra do texto que lemos aqui de João e de Efésios? É a palavra que limpa, é a palavra que purifica, é a palavra que banha. Vocês estão entendendo? É a palavra que santifica. Muitas vezes a gente vai para as estruturas, a gente vai para a oratória e a gente perde a essência, que é a vida de consagração, vida de piedade. Estão entendendo? E quando a gente vai ver, a gente é bom com relação às estruturas, mas é fraco com relação à essência. E é isso que a gente não pode, é isso que a gente tem que resgatar. E é isso que eu quero trabalhar muito com vocês. Mas nós estaremos aprendendo as estruturas. E por que aprender as estruturas é importante? É natural, porque você tendo ferramentas, você tem uma comunicação mais precisa. Esse mesmo irmão, sendo preparado, ele vai atingir com muito mais êxito outras vidas. Vocês compreendem? Concordam comigo? Se ele já é efetivo com a sua vida ali, fazendo aquela obra, sem ter as ferramentas, imagine dando as ferramentas. Ele vai ser muito mais pujante, tá bom? Então, continuando aqui, tudo bem até aí? Ok. Beleza. Continua lendo para nós, pastor. Joia. Resumo do programa. Ensinar o aluno a fazer bons sermões, estudos, onde a técnica e a espiritualidade sejam aplicadas corretamente. Dar aos alunos os passos teóricos e práticos da pregação. Ou seja, né, unir a espiritualidade com a técnica.
Lembra que na aula passada nós falamos sobre ciência e arte? Então é isso. Nós estaremos mergulhando na ciência e na arte, tá bom? Continuando. E aqui são programas. Leia para nós, Gil, por favor, com Conceitos universais sobre a homilética. A. Tipos de sermão. B. Assunto. C. Escolha do texto. D. Estrutura dos sermões. E. Divisões. Pode continuar. F. Conclusão. G. Introdução. H. Sentença de transição e afirmação teológica. I. Ilustrações. J. Sermões especiais, biográficos, cívicos, ordenações, congressos, etc. K. Comunicação, posturas, etc. Então, aqui na primeira parte, a gente vai aprender os conceitos universais sobre os tipos, como que ele se estrutura, como que nós devemos escolher um texto, as divisões. Vocês já viram um pregador que vai pregar e ele usa 15 pontos? Ele tem 15 pontos. Ele chega para a igreja e fala, irmãos, hoje eu tenho 15 pontos na minha mensagem. Os irmãos falam, meu Deus do céu. Mata o cara. Né? Mas tem Vamos sacar pessoas todo que... mundo. Tem pregadores que conseguem fazer uma mensagem de 15 pontos, Misericórdia. mas ele trabalha 2 minutos em cada ponto. Consegue. Deu meia hora, tudo bem. Mas sejamos honestos, é normal isso? Não, não é normal. Mas é possível? É possível. Então a gente vai tentar estruturar dentro do quê? Desses padrões. Por exemplo, irmãos, eu comprei há muitos anos atrás esse livro num sebo. Né? Até pus essa capinha porque ele estava soltando. A Arte de Falar em Público. Mostrando aqui muitas, ó, Livraria do Messias. Ele é um livro clássico, porque quem fala em público, irmãos, enquanto o ser humano existe, a oratória sempre foi uma prática, qualquer civilização sempre precisou dos seus oradores na religião. Lembra daquele filme Os 10 Mandamentos? Charlton Heston, lembra? 10 Mandamentos, aquele filme clássico do Moisés, que abre o Mar Vermelho, aquele muito antigo. Eu nunca assisti. Nunca assistiu? Eu já assisti já. Ô, meus Mas irmãos, vale a pena assistir. Essa semana que passou eu estava assistindo de novo. Quando Moisés vem e se apresenta para Faraó, é bem interessante que o sumo sacerdote do Egito começa a falar, né? E agora entrou Moisés, conquistou as terras do Nilo e tá. Aí ele olha para uma moça que está do lado dele e fala: "Oh, velho falador". Todas as religiões do mundo sempre tiveram os seus faladores, né? Todo líder religioso ele tem que falar. A palavra é o instrumento pelo qual ele conduz os seus liderados. Então, a oratória, a gente vai ver a oratória entre os gregos, no Senado, entre os romanos, na política, a persuasão. Então, isso faz parte. E saber dominar um pouco, saber entender um pouco, isso é importante. E no nosso caso, podem ver que todos os profetas, sejam eles quem foi, ou onde eles existiram, eles usavam da oratória. Então, dominar essas estruturas é importante. Agora, é claro, como eu disse, mais importante do que dominar as estruturas é a dominar a teologia da homilética. Para isso para nós é muito mais importante, porque dominando a teologia, a minha estrutura pode até ser falha, mas a palavra vai ser pregada, Deus vai purificar o rebanho. Agora, na medida que eu posso unir essas duas coisas, eu me torno, eu diria, muito mais útil. Depois, se vocês assinam o Amazon Prime, vocês vejam lá os 10 mandamentos. Lá tem os 10 mandamentos. Na Netflix tinha. Agora eu não sei se tem mais. Mas no Amazon Prime tem, porque eu assisti semana passada um pouquinho. E também, depois, peguem a biografia do Billy Graham no Amazon Prime. Semana passada eu assisti. Meus irmãos, é maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. E olha que interessante. O que fez Billy Graham
se tornar esse evangelista maravilhoso. É óbvio, primeiro dom de Deus, mas segundo lugar, uma comunicação muito clara. Ele simplesmente sabia levar a palavra de Deus com muita clareza ao ouvinte. Billy Graham tinha uma palavra bíblica, e nessa bibliografia que eu assisti na Amazon Prime, eu quero assistir de novo, meu coração ficou explodindo de felicidade, porque, em primeiro lugar, você fala, isso é obra de Deus. O que ele fez é obra de Deus. Era impossível uma pessoa fazer se não fosse Deus na vida de um ser humano. Segundo lugar, ele também teve dias de crise. Eu não sei se você sabia disso. Eu, por exemplo, não sabia disso. Logo no início do ministério de Billy Graham, ele teve uma crise durante algum período em que ele teve que decidir se ele iria pregar a palavra de Deus como essência de Deus ou não, porque ele estava com dúvida em algumas coisas. Sabe aquelas questões intelectuais? Quem sabe a teologia liberal? Não sei o que foi. Na biografia não menciona o que foi, mas fala que ele passou por um período de crise. E quando ele sai da crise, ele começa a pregar a palavra de Deus e ele afirma a Bíblia como a mensagem de Deus. Ô, filhote, tudo bem com você? Como vai? Oi. Olha aí, seja bem-vindo, viu? Obrigado. Obrigada. Tá bom. Boa noite para você. Tímido. Mas tá. Então, irmãos, olha só que interessante. E aí ele começa a pregar a palavra de Deus como sendo a palavra de Deus. E sabe uma coisa linda? E eu vou mostrar já já para vocês vão receber até 2 mensagens do Billy Graham. Já mandei no Google Drive. Ele usava muito a Bíblia diz. A Bíblia diz. A palavra de Deus diz. E quando nós ouvimos Billy Graham, ele não é rebuscado, filosófico, ele é claro, que nem um profeta, que nem um apóstolo. E Deus honrou a vida e a obra dele. Então, depois assista no Amazon Prime, eu não sei se tem outras plataformas, mas a biografia do Billy Graham é maravilhoso, meus irmãos, é maravilhoso. É assim de sacudir a nossa vida. Eu fiquei assim, e eu quero assistir de novo, porque aquilo me inspirou demais. O amor que ele tinha pelas almas, a dedicação dele e a entrega dele. Só para vocês terem uma ideia, eu não sabia disso, tinha vezes que ele ficava 3 meses, 6 meses longe de casa, só viajando, fazendo a obra de Deus, porque ele ia para um continente lá. Imagina isso, ele começou a fazer essa obra na década de 50. Imagina a década de 60, de 70, as dificuldades. Muitas vezes ele ia para um país fechado, então ele não conseguia ficar indo e voltando, era muito difícil. Então a esposa dele, a postura da esposa, segurando a família, olha, vale a pena. Agora, ele conseguiu fazer tudo isso por causa do chamado de Deus, por causa da teologia da homilética, mas também porque ele era um excelente comunicador. Ele falava com autoridade. Ele era ele ali pregando. Então, isso é magnífico. Tá bom, meus irmãos? Por isso que o que Deus tem reservado para nós, a gente não sabe. Quem sabe eu estou treinando aqui os 2 grandes Billy Grahams que Deus vai levantar nos próximos séculos. Nesse próximo século. Não nos próximos séculos, que vocês não vão viver mais de 100 anos, mas assim, que vão ser bênçãos nas próximas décadas. Quem sabe Deus nos use. Não é verdade? Ou Deus use vocês. Então, meus irmãos, a gente se preparando, Deus vai fazer o que Ele bem desejar conosco. Tá bom? Então, continuando aqui, então, a gente vai estudar aqui a primeira parte, é isso. Depois, no 2, a homilética fundamental. 3, a homilética material. A homilética formal. Aí a gente vai entrar no sermão temático, sermão textual, sermão expositivo. Por que depois? Porque nessa estrutura aqui, a gente usa todos esses tipos de sermões. Ou outros também que existem. 5, a teologia da homilética. Como eu disse, no 5 aqui é a teologia da homilética. Eu vou estar colocando teologia da homilética em praticamente tudo. Por quê, pastor Rai? Porque para mim
o coração da homilética é a teologia da homilética. Está entendendo? Então, é a maneira que eu prefiro trabalhar formando os meus alunos, tá bom? 6. Aprendendo com os grandes pregadores da história do cristianismo. Meus irmãos, aí aqui, ó, vou mostrar, já vou mostrar a minha bibliografia aqui para vocês. Olha lá, Patrística, Reforma Protestante, Charles Spurgeon, John Wesley, Martin Lloyd Jones. Temos tantos pregadores que foram extraordinários. 7. A homilética contemporânea, avivalistas e pregadores contemporâneos. Acabei de citar Billy Graham, por exemplo. 8. A mídia e a tecnologia na homilética. Novos formatos, ferramentas úteis à homilética e os perigos. Olha que interessante. Na biografia do Billy Graham, ele, lá na década de 60, já sabia da importância da TV. E ele se preparou para falar à TV. Então, você vai ver eles tendo uma comunicação muito interessante ao se comunicar à TV, porque ele sabia que, por meio da TV, o evangelho podia chegar em muitas vidas. E aí eu digo, e hoje? Hoje nós temos o quê? Nós temos, eu diria, na minha opinião, um formato muito, mas muito mais ousado com relação a essa tecnologia da informação. Então, a gente pode explorar tudo isso. Se Billy Graham, lá na década de 50, até os anos 2000, ele explorou isso, por que hoje nós vamos deixar isso de lado? Isso é fundamental para a nossa vida hoje, para nossas igrejas, tá bom? Então, aí o programa se encerra agora aqui. Métodos de avaliação, aí aqui vocês já sabem como que é o meu critério. Biografia básica, um dos 2 livros, como já citei. Vocês podem escolher qualquer um desses 2. Aqui são algumas bibliografias complementares, tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Tudo bem. Joia. Agora deixa eu Sim. mudar aqui a tela. Os trabalhos extras. Olha só, os trabalhos extras, meus irmãos. Trabalhos extras eu mandei para vocês também. Vocês vão fazer, para a semana que vem, um sermão no caderno de vocês, ou digitado, do jeito que vocês fazem sempre. Vocês vão me mandar esse sermão. Pode ser uma mensagem que você vai pregar, a última que você pregou, não tem problema, mas eu gostaria que você fizesse um sermão, um esboço de um sermão, ou colocasse no caderno, escaneasse ou tirasse foto e depois me enviasse, tá bom? Porque vocês vão fazer esse sermão, porque depois vocês vão refazer esse mesmo sermão usando todas as técnicas e ferramentas lá na frente. Estão entendendo? Hoje você já tem um jeito de vocês preparar o sermão, não tem? Verdade, tem sim. Muitas vezes tem hora que vocês falam, o que eu faço aqui? Não é assim? O que eu ponho acolá? Não é assim? Não é mais ou menos isso? Vocês seguem um instinto natural de vocês. Vocês vão pegar e vão fazer isso e vão me entregar semana que vem. Vão me mandar pelo e-mail e pelo WhatsApp. No final desse módulo, vocês vão refazer esse mesmo sermão, só que agora usando o quê? Todas as instrumentalidades que vocês aprenderam, todas as ferramentas. E aí vocês vão ver a diferença que é fazer alguma coisa na raça e fazer uma coisa agora repleto de ferramentas. Vocês conseguem visualizar já? Dá para entender? Sim. É claro que, como vocês já pregam, principalmente o pastor Johnny, já tem uma experiência, então já aprendeu. Mas mesmo quem já aprendeu, pode estar sendo aperfeiçoado. Estão entendendo? Pode estar sendo melhorado. Então, os trabalhos extras terá isso. Então, o 1 e o 2 está em cima disso. Vocês vão ter que ler um outro livro de Spurgeon chamado A Figueira Murcha. É um sermão de Spurgeon. Vocês vão ter que ouvir esses áudios aqui do pastor Augusto Nicodemos e do Hernandes Dias Lopes sobre pregação expositiva. É simplesmente magnífico. E depois vocês vão ter 2 áudios do pastor
Billy Graham. E eu já encaminhei para vocês. E por último, se vocês, tudo aquilo que vocês lerem a mais, ouvirem a mais, coloquem no relatório. Porque tudo isso que vocês ouvirem a mais, lerem a mais, eu estarei dando pontos extras. Tá bom? Tudo bem até aí? Beleza. Tranquilo? Ok. Ok? E agora a última coisa aqui, apresentando para vocês, é isso daqui. Olha só. Como o nosso livro ele tem muito mais do que 200 páginas, né? Ele tem quase 400 páginas, a obrigação de vocês vão ser ler 200 páginas. Mas quem lê o livro completo ganha pontos extras. Como vocês sabem, a leitura do livro-texto vale 4 pontos. Os trabalhos extras valem 3 pontos. Então, eu descrevi aqui os trabalhos extras e a prova valerá 3 pontos. Como será a nossa prova? É muito legal. A prova vai ser, eu vou marcar, já tem o dia, que eu já até separei a data. Eu criei um programa para a gente chegar aqui às 10 aulas. Eu publico depois no WhatsApp de vocês, tá bom? Hoje, nós estamos começando nossa primeira aula. Então, nós estaremos fazendo a prova dia 6 de dezembro. Em dezembro, nós teremos, em novembro, na última semana de novembro e na primeira semana de dezembro, nós teremos que dar aulas de terça e de quinta para a gente fechar o bloco. Então, depois eu passo para vocês se organizarem, tá bom? E a prova vai ser dia 6 de dezembro. Como que vai ser a prova? A prova, vocês vão criar um sermão com todas as ferramentas que vocês aprenderam e vocês vão me dar esse sermão, vão me encaminhar o sermão, literalmente, como material de prova. E eu vou avaliá-lo tecnicamente, todos os detalhes, e vou dar uma nota por ele. Só que essa é uma parte da prova. E qual é a outra parte da prova? A outra parte é que você vai ter que pregar aqui para nós. 15 minutos de pregação na aula. E isso é um sistema que eu faço, é uma delícia, porque quando a classe é muito grande, aí eu tenho que dividir a prova em 3 dias. Então, já tive experiências de ter que fazer, poxa, irmãos, não vai dar para ser 10 minutos, vai ter que ser 5 minutos de prova. Então, se vira aí nos 5 minutos. Classes muito grandes que eu já tive a experiência de dar. No nosso caso aqui, hoje, né, como a nossa classe, ela é uma classe muito abençoada, mas com 2 alunos, então dá para cada um pregar em 15 minutos, tá bom? 15 minutos, você vai expor a sua mensagem, vai pregar para nós. E eu vou estar avaliando a espiritualidade, a arte e a técnica. Além de avaliar também o texto. Então, é a somatória de ambos, tá bom? Beleza? Alguma Beleza. dúvida? Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Os irmãos já são pregadores experientes, então não tem muito desespero. Quando o aluno nunca pregou, aí dá dó. Aí dá dó. Dá dó porque, além de prova, é pregação, coitadinho. E já vi experiências Natural assim. também, né, pastor? De ficar um Hã? pouco nervoso diante do mestre, Sim, né? sim. Então, E eu já tive experiências assim que eu já até pequei, confesso. Que eu tive um aluno que ele tremia tanto, irmãos, mas ele tremia tanto, mas ele tremia tanto. E eu não consegui conter os risos. E eu pequei. Depois eu pedi perdão para ele. Falou, filho, me desculpa, mas ele foi tão corajoso que mesmo tremendo, ele foi do começo, meio e fim, concluiu a mensagem. Eu aplaudi, mas eu falei, perdoa, filho, porque eu nunca tinha passado por uma experiência assim, né? Da pessoa ficar com tanto medo, com tanto terror. Porque eu não sei se vocês sabem,
e foi feita uma pesquisa de qual é o maior medo das pessoas. Sabe qual foi? Número 1? Falar em público. Falar em público. Maior medo. Medo número 1. Segundo lugar, medo da morte. Ou seja, as pessoas têm mais medo de falar em público do que medo da morte. Olha que loucura. Mas é, né? Então esse rapaz, depois eu pedi bastante perdão para ele, porque foi uma coisa que me pegou de surpresa. Mas assim, quando eu falo isso, eu falo até com o coração, porque no dia eu pedi depois perdão, porque assim, não posso fazer isso, né? Não é bonito. O professor se permitir rir. Mas ele me entendeu. Falei, irmão, mas não, pastor, eu tenho dificuldade, eu fico tenso, eu começo a tremer. E ele tremia, irmãos. Então a folha literalmente tremia, sabe? Pensa, uma cena parecia de parecia parecia brincadeira, sabe? E depois eu fui pedir perdão a ele, pedir perdão aos alunos na classe e aprendi. Falei, nunca mais eu vou sorrir, né? Nunca mais. Mas assim, das experiências, quem nunca pregou fica num desespero, passa mal. E aí eu aprendi com isso o quê? Não, respeita, porque a pessoa pode até pregar mal, mas por causa que é a primeira experiência. Então eu vou levar em consideração. O que o pastor Johnny falou, o professor corrigindo, averiguando. E sejamos honestos, irmãos. Quando a gente fala, a gente pode até errar em algumas coisas que a gente fala. Mas quando a gente está julgando quem fala, é muito mais fácil ser o juiz que avalia do que ser o pregador que faz. É ou não é? Enquanto a gente está avaliando, a gente fala, fez uma conjugação errada verbal, falou uma palavra errada. É, não, aqui exagerou. A gente é mais crítico, mas na hora que a pessoa está pregando, ela não consegue literalmente ver os seus erros. Eu digo isso por mim. Quantas vezes eu estou pregando, eu uso uma palavra que depois eu falo, poxa vida, essa palavra existe. Está certa essa palavra, está certa essa construção. Eu mesmo me corrijo o tempo todo e eu faço questão de ouvir as minhas mensagens, inclusive para me corrigir, porque a minha característica de pregação é espontânea. Eu sou um pregador espontâneo. Eu faço minha lição de casa, escrevo tudo. A gente vai chegar dentro desses assuntos mais para frente, mas eu sou uma pessoa que não decoro. Eu decoro a ideia, decoro os pontos, decoro a essência. E me sinto espontâneo. E dentro dessa espontaneidade, o que acontece? Tem hora que eu uso uma palavra errada. Por exemplo, domingo passado eu usei e Deus interveio. Foi isso que eu usei? Deus interviu. Interviu? Agora eu não lembro. Eu sei que quando eu estava ouvindo a minha mensagem, eu falei assim, mas tá certo isso? Deixa eu ver. Aí eu fui ver lá e falei, não é assim que se diz. Você vê, até hoje, depois de 30 anos pregando, tem hora que, da minha espontaneidade, eu, infelizmente, tem hora que eu erro. Então, imagina se eu estou sendo julgado e avaliado por pessoas que são exímios. A gente treme. Até hoje, né? Até hoje, tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Tranquilo? E uma Eu, última coisa aqui, ó, olha essa frase, olha que legal essa frase. Homilética eu anotei porque eu aprendi com alguém, eu não sei de quem é a fonte. Ou se realmente foi eu que escrevi. Eu guardei aqui. Geralmente, quando uma frase é minha, eu não coloco a fonte. Quando é uma frase de alguém, eu digo, alguém disse, eu não sei. Pode ser que tenha sido até minha essa frase, mas agora eu não me recordo, porque como eu escrevo bastante, homilética é tocar o coração de Deus com a nossa vida e alegrá-lo sempre com as nossas palavras. Pode ser que eu também tenha simplesmente copiado e acabei esquecendo de colocar alguém já disse. Mas eu achei linda essa frase, né? Homilética, que é a arte da pregação, é tocar o coração de Deus com a nossa vida e alegrá-lo sempre com as nossas palavras. Eu deduzo que essa palavra aqui, essa frase não é minha, tá bom?
geralmente nas minhas aulas eu vou tendo ideias e eu anoto. E como eu disse, algumas vezes eu tenho ideias e, assim, modéstia à parte, eu sempre sou presenteado pelo Senhor com frases muito bonitas. Então, geralmente, quando eu não coloco o autor ou quando eu não coloco alguém disse, é porque realmente é uma frase que Deus me presenteou, tá bom? Eu aprendi isso com o Dr. Martin Lloyd Jones, nesse livro. Ele fala que muitas vezes nós somos presenteados por Deus no púlpito, né? Eu estou preparando uma mensagem para domingo e hoje cedo me veio a inspiração de mais uma ideia. E aí eu mais do que rápido já tomei nota. Mais do que rápido. Então, assim, eu amo essas, essas maneiras em que Deus trabalha conosco, tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Tudo bem? E agora, meus irmãos, deixa eu apresentar para vocês aqui um pouco da minha bibliografia para encerrar aqui. Bom, esse livro é um livro maravilhoso que eu indico para vocês. Karl Lacker. Ele foi professor no seminário de Perdizes. Esse livro é da Edições Vida Nova, editora Vida Nova, né? Pastor, Maravilhoso. É da Vida Nova, tá? pastor, é que não dá para ver aqui, tá pequeno. É. É prega a palavra, né? Isso, prega a palavra. Passos para a exposição bíblica. Irmãos, como esse homem foi brilhante ao escrever esse livro. Porque o que acontece? Ele nos desafia como pregadores a gastar muito tempo num sermão, estudando o texto, o contexto, a estrutura, os verbos, decorando. Então, ele é um livro maravilhoso, porque é aquilo que eu falei para vocês. Quanto tempo um pregador deve gastar para preparar a mensagem? Quanto tempo ele tem que gastar na mensagem? Martin Lloyd Jones, em Pregação em Pregadores, dizia que ele tinha sempre no seu bolso uma caderneta. Naqueles dias não existia smartphone. Em que ele via uma situação e ele ia tomava nota. Porque ele falava que o pregador ele tem que estar pronto o tempo todo. Então, muitas vezes, a ilustração da mensagem de domingo está vindo com a criança que está ali brincando agora. E o Espírito Santo já te dá um toque dizendo, toma nota, usa isso. Quantas são as vezes na nossa vida que acontecem coisas, fatos, testemunhos, que eles vão cair como uma luva naquela mensagem. É uma frase de um filme, é uma ideia de alguém. Então, Karl Lacker, ao ensinar, prega a palavra, ele diz o seguinte, olha, dedique muito tempo à sua pregação. É claro que somente um pastor de tempo integral vai gastar tanto tempo quanto ele sugere, porque a maioria dos pastores que não são integral não consegue gastar isso. Mas, ao mesmo tempo, conseguem gastar também um tempo, e devem gastar. Então, a maneira em que ele vai nos conduzindo nesse livro, mostrando as tarefas, por exemplo, as estruturas de um sermão, o tempo que a gente gasta, como a gente avalia os parágrafos, os passos de pesquisa, os passos da composição. E ele, nesse livro, fala uma coisa extraordinária, inclusive, que eu nunca tinha ouvido falar, que é sobre uma das nossas características que temos como brasileiros, que poucos têm no mundo. Olha só, o europeu tem um jeito de pensar e de existir. O americano é praticamente o europeu. Pode ver que antigamente se chamava os Estados Unidos da Nova Inglaterra, não era isso? Os africanos têm uma característica peculiar deles, os orientais uma característica peculiar. Vocês já notaram que nós, quando fomos colonizados, aconteceu algo bem curioso na nossa nação. Nós somos frutos
dessa mistura de europeus, de africanos e do que mais? O que mais que já existia na nossa nação? Abundantemente. Índios. Índios. Karl Lacker vai chamar de ameríndios, índios americanos. Lembra que nos Estados Unidos também tinha os peles vermelhas? O que aconteceu com os peles vermelhas? O que os novos ingleses fizeram com os peles vermelhas? Praticamente. Dizimaram? Dizimaram. Praticamente. No momento em que eles tentaram envolver os índios americanos para que eles se enquadrassem no novo perfil da Nova Inglaterra, eles não aceitaram. O que os americanos fizeram? Dizimaram. Não é assim? A gente vê hoje pele vermelhas, tribos de pele vermelhas, por exemplo? Não. Foram dizimados. E no nosso país foi diferente? Não. Sim, não. Mas ainda tem muito índio? Tem. Olha que interessante. Nós crescemos debaixo desse tripé: europeus, africanos e índios ou ameríndios, índios da América do Sul. A nossa cultura é misturada dessas três formas e todos nós temos características dessas três origens. Ora pela pele, ora pelo jeito de pensar, ora pelo jeito de desbravar braçalmente as coisas, ou ora pelo jeito inusitado de viver a vida. Como que vive um índio? Contato com a natureza, é o improviso. Nós gostamos do improviso ou não? O nosso futebol é baseado no improviso ou é baseado na técnica? Como que os alemães jogam bola? Fechadinho, não é? Troca a bola, marca o gol. Troca a bola, marca o gol. Como que é o jeito brasileiro de jogar futebol? Como que é o jeito brasileiro de fazer marketing? A criatividade, o improviso, está no nosso sangue, está no nosso DNA. Isso é uma característica do quê? De que foi nos deixada pelos nossos ancestrais e que a gente herdou. Pode ver. Karl Lacker vai trabalhar nisso, mostrando que a gente tem um pouco desse lado, desse tato. Então, assim, é um livro muito bom que vale a pena. Uma outra coisa que eu vou indicar aqui para vocês, olha, Lições aos Meus Alunos, de Spurgeon. Irmãos, maravilhoso. A gente vai usar bastante. Livros de Spurgeon, sermões de Spurgeon. Tenho aqui também Sermão Eficaz, James D. Crane. Esse livro é muito bom. Mais livros de esboços de Spurgeon. Eu tenho assim um acervo muito grande de homilética, irmãos, porque é um assunto que sempre me interessou. Também da Edições Vida Nova. Pregação ao alcance de todos. Pastor, Marcos Tromp. eu sempre tive curiosidade, as pregações do Spurgeon, ele lia ou era algo espontâneo? Então, já vou falar para você já. Ok. Olha aqui, ó, o valor inestimável da pregação. Marcos Trump, eu acho que se pronuncia assim. Sermões de Wesley. Pregação bíblica do Haddon Robson, também da Edições do Shed. Sermões para o ano inteiro, de Joá Caetano. Aqui é mais de esboços, né? Eu tenho vários livros de esboço. Agora eu tenho esse daqui que eu ganhei do pastor Davi. R.T. Kendall. Esboço de Teologia, Doutrina e Sermões. Da Candeia. Muito bom. E eu tenho aqui com muito carinho, irmãos. Então, assim, eu tenho outros livros que eu nem vou mostrar para vocês. Mas eu tenho um acervo bem significativo aqui. Mas deixa eu... Olha, um livro que me ajudou muito no começo ainda, de que eu era um simples obreiro na igreja. Livro de ilustrações. Ilustrações para todas as horas, da Juep. Eu comprei ele, tem ilustrações de tudo que é tipo. E como ele me ajudou nas minhas primeiras aulas. Foi uma ferramenta muito útil. Tá bom? Bom, eu vou encerrar esse módulo aqui e vou responder a sua pergunta no próximo bloco, tá bom? Pastor Johnny. Combinado. Combinado? Só um minuto, então.